o local mais longe que você foi fazer um trabalho de grafite? Eu tive o prazer de estar em Paraíba, na Bahia. Que ano na Paraíba? Paraíba eu fui agora em 2007. E a Bahia eu fui em 2004. E fui também, em 2013 eu fui para Porto Alegre. Então esses foram os lugares mais longe, mas também já fui em outros lugares fora de São Paulo, né? Rio, né? Rio, Curitiba, Londrina, etc. Mas esses foram os mais longe, assim, né? E que me ensinou, assim, muita coisa. Cada lugar que eu passei, assim, nossa... Primeiramente que, assim, a parte do Nordeste é a que eu mais gosto, né? É o que eu acho que tem mais coisas pra ver. Tem mais novidade, né? Eu não vi muita... Não vejo muita graça, assim. Até no próprio São Paulo mesmo que eu moro, até no Sul, assim, não acho muita graça. Eu acho mais interessante o Norte, o Nordeste, assim. É onde no Norte eu nunca fui, mas no Nordeste, assim, eu tenho ido bastante. E é onde eu acho que tem mais coisas pra se falar, sabe? As coisas regionais, assim, é uma coisa muito... Sei lá, é muito místico, é muito diferente, cara. E até o grafite acaba recebendo essa influência e as pessoas, o sotaque delas, o jeito delas serem, assim, que até elas mesmas acham que é uma coisa que não é legal. Eu, por exemplo, acho que tem de grande valor a forma que os paraibanos, os pernambucanos, o jeito que eles falam, assim, o sotaque deles, eu acho muito bonito. E até mesmo eles, assim, tem uns que eu percebo que não gostam de ser como é, sabe? Tem gente que acha que, uns até que eu vejo que quer imitar um pouco São Paulo na gíria e tal, só que eu acho que é meio forçado e não fica legal. O legal é como eles falam mesmo. Assim como também, se a gente quiser ficar imitando nordestino, eu acho que vai ficar feio também. Eu acho que tem que ser tudo de acordo com como Deus fez, de acordo com a sua questão geográfica, né? Onde você está localizado. Então, já fui nesses lugares e pude colher e aprender muita coisa, né? Na Paraíba também deixei história, todos os lugares que eu fui deixei história. No Londrina, por exemplo, eu consegui influenciar muita gente a fazer grafite. Na época não tinha quase nada quando eu fui pra lá. E aí as pessoas começaram a fazer. E depois eu encontrei com um pessoal de lá, aqui em São Paulo, numa mostra. E eles falaram que a época que eu tinha ido tinha sido uma época que estava bem chegando para eles o grafite. Né? Então posso dizer que em Londrina, pelo menos, eu colaborei demais com essa questão aí do início, né? Reforçou o início do grafite em Londrina. E colaborei em vários lugares. Bahia, por exemplo, eu fui num lugar onde era sertão e que as pessoas não conheciam o grafite, né? Então ali eu fiz um grafite numa casa e essa casa ficou quase que ponto turístico, assim. E ali eu consegui sensibilizar fazendeiros, pessoas que tinham um pouquinho de grana a mais ali. Até o cara acabou matando um boi lá por causa de mim, fazendo meio que uma festa lá, um churrasco, para comemorar e conversar e tudo. E aí eu fui bem querido, assim, sabe? O pessoal me tratou muito bem, assim. Conheci vários engenhos lá, engenho diferente de mandioca, né? Fiz foto, conversei com as pessoas, falei de Deus, falei do meu trabalho, falei da questão da autoestima. Consegui, conversar com as pessoas de uma forma bem auxiliadora. Eu tenho muito essa coisa comigo, assim, todas as pessoas que eu converso, eu já converso meio que com um olhar social. Eu não converso com ninguém só falando de arte ou só falando de tal coisa. Eu gosto sempre de colocar o social no meio, porque é uma coisa que eu acredito que tem que existir, né? Então, essas foram algumas experiências aí que eu tive. E nos seus grafites, uma vez eu vi um grafite seu na Concha Acústica aqui no evento que teve ali na Praça do Carmo. E também teve um evento de grafite, e também o Consciência Humana cantou ali, o RPW, em 98 no Parque Novo Oratório, no Ceará ali. E os seus grafites você costuma também colocar a parte social do país, problema social, né? Sem terra, coisas assim, né? Então, eu sempre liguei para essa temática, só que como o tempo antes era um pouco mais difícil e a gente tinha menos experiência, eu sei que muitas coisas que eu falava, da forma que eu falava, hoje eu procuro utilizar um pouco mais de criatividade, mas continuo falando, né? E eu acredito que isso é legal, falar dessas coisas todas, porque o ser humano ele precisa viver em sociedade, né? Foi feito para viver em sociedade.
Então, a gente tem que respeitar as pessoas, tem que... se todo mundo procurasse a melhoria do outro, todo mundo estava bem. Sabe, se eu procurar só a melhoria e você procurar a minha, todo mundo fica bem. Sabe, se eu procurar a melhoria de um menino que eu converso na rua, é menos um no semáforo dando 5-7. Então, tudo isso é uma consequência. Sabe, o social ele é abrangente, né? É o que a gente vive, somos nós, né? Então a gente tem que ter essa preocupação. E eu procuro explicitar isso nos meus trabalhos. Mesmo de forma tímida, de forma implícita ou de forma extravagante, mas eu sempre costumo falar disso. Porque é o que eu acredito e acho que todo artista ele tem que ter essa preocupação, porque afinal de contas o que não é artista vive é o mesmo mundo que o artista também vive. Então é um mundo que, se ele não colaborar, a reação vem para cima dele e atinge ele como se ele fosse qualquer outro. Então, nessa hora, para olhar para a questão social, a pessoa tem que usar a influência de artista que ele tem, mas não se colocar como o privilegiado de não querer usar as ferramentas que tem na mão. É legal que use de fato, né, e deixe a arrogância de lado, porque acho que é assim que a gente consegue adquirir respeito, segurança, mudanças, né, relacionamentos, harmonia. Acho que é isso. Tota, fale-me sobre os grafites, assim, a diferença entre grafite aqui do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa. Então, a diferença maior é pela questão social, né? E depois ela reflete na vida de cada um, que reflete no trabalho de cada um. Então, por exemplo, tem os motivos, que por exemplo, você consegue ver hoje, nos anos 90 já, você conseguia ver nos grafites, por exemplo, da Alemanha, uma tendência muito forte do 3D. O 3D, para quem não sabe, seria uma pintura onde você pode fazer desenho de personagem ou de letra e que você não utiliza de contorno, você utiliza da luz e sombra dando um volume natural. E essa técnica é uma técnica que você, se você for uma pessoa pobre, por exemplo, você não consegue desenvolver ela. Porque você precisa, por exemplo, para ser uma coisa fiel, você precisa de auxílio de um computador, por exemplo. Né? Para você ter aquela imagem 3D e dela você fazer virar algo, né, no papel e que vai para a parede. Então você acaba estudando pelo computador, pelas formas, enfim. E então já dá para ver que nesse estilo existe uma tecnologia inserida naquele contexto. Então por isso eu acho que a questão social emplaca bem nisso aí. Já no Brasil, nos anos 90, eu vejo que a gente começou a aprender o que era produção. Né? Eu me lembro que em 98 poucas pessoas faziam produção. As pessoas, me lembro que em 98 teve um bate-papo em Santo André, onde trouxe vários artistas de São Paulo para esses bate-papos. E aí as pessoas tinham aquela febre, inclusive assim, tinha uma mente até um pouco fechada para as oportunidades, para diferentes suportes. O que o pessoal mais tinha na mente era pintar pequenas coisas e pintar no muro. Grandes produções quase ninguém pensava. E quando falava de usar um outro suporte, por exemplo, o tecido para se fazer um trabalho, era uma rejeição muito forte, muito grande. As pessoas não tinham essa percepção. E eu me lembro que quando o Crazy Legs veio ao Brasil, daí o pessoal queria estar onde o Crazy Legs estava, no evento, queria fazer grafite, mas não tinha onde fazer. Ah, sim, foi em Pinheiros isso, em 99 ele veio. Então. Eu estava lá. Então, em 98 foi a discussão, e em 98 veio o Crazy Legs. Em 99 veio o Crazy Legs, da Rocksteady Crew, né? Aí quando ele veio ao Brasil, aí o pessoal queria estar lá fazendo grafite junto lá e não podia, não tinha espaço. Aí os caras fizeram no tecido, como eles tinham rejeitado em 98, na nossa reunião. Aí fizeram algumas exposições, meio tímida, mas fizeram algumas coisas.